Olá, paz de Jesus, salve Maria Imaculada. Que alegria ter você aqui comigo nesse mais um episódio do Honra e Fé. Uma alegria ter você aqui, meu irmão. E eu sei que tem algumas mulheres que também assistem, então é uma alegria ter você comigo aí também, minha irmã. Eu sei que tem mulheres que antes de enviar para o marido, elas assistem primeiro. Então é uma bênção ter você aqui comigo. E antes de rezarmos e começarmos nosso programa, eu quero pedir para você que está passando por aqui, que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um joinha aí, ative o sininho de notificação para quando tiver um episódio você seja notificado. Dito isso, quero convidar você para rezarmos, para iniciarmos o nosso programa Honra e Fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão do nosso patrono, do nosso Pai aqui na terra, do nosso amado e querido São José. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Que alegria, meu irmão, ter você aqui conosco neste programa Honra e Fé. E hoje uma alegria muito grande, porque eu não estou sozinho mais uma vez. Está aqui comigo o Dilson. Dilson, meu irmão, da Saron. Dilson, meu irmão, um servo de Deus, um missionário. E olha, talvez você não conheça o Dilson, mas talvez você conheça a Aliança de Misericórdia, talvez você conheça o Padre Henrique, talvez você conheça o Padre Antonello, talvez você já ouviu falar até da Maria Paula, que já está no céu. Talvez você não conheça o Dilson, mas conheça a Aliança da Misericórdia. E o que tem a ver o Dilson com a Aliança de Misericórdia? Fique tranquilo, já já você vai saber. Mas antes de mais nada, Dilson, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui conosco nesse episódio. Meu querido irmão, eu que agradeço você, louvado seja Deus pela vida de cada um desses homens, também dessas mulheres, né, como você falou, que tem acompanhado esses episódios. É uma honra poder estar aqui. Amém. É uma grande alegria. Antes de mais nada, aquela pergunta que a gente faz para os nossos convidados: quem é o Dilson? Olha, tem uma definição que é bíblica, não é minha, mas eu acho que define bastante, não porque eu escolhi, mas porque Deus escolheu algum tempo atrás, alguns anos atrás, quase 25 anos, eu sou apenas uma voz, né? Uma voz que por algum tempo clamou no deserto, né? Mas também essa mesma voz foi chamada por Deus a preparar para o Senhor um povo bem disposto. Acho que isso define o que tenho no meu coração, um desejo de encontrar cada homem, cada mulher, cheio do Espírito Santo, servindo ao Senhor. Como você age, como a Thaís, né? Como a sua família. Você também é missionário, né? E é possível ser missionário na nossa realidade do dia a dia. Então, acho que isso me define. O Dilson é um missionário, um batizado em missão, que tem no coração esta chama, esse chamado de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Amém. Olha que coisa boa. Olha, e a gente vai dividir em várias partes hoje aqui. Vamos falar sobre masculinidade, sobre ser homem, mas antes disso, Dilson, eu conheci, né, graças a Deus, na Perpétuo Socorro, mas antes de conhecer você, eu já conhecia a comunidade, né, Aliança da Misericórdia, né? Vi Padre Antonello pregando alguns retiros. E o que tem a ver o Dilson com a Aliança de Misericórdia? Olha, acho que aí nesta mesma linha, né, foi lá, vivendo lá como missionário, que eu, no ano de 2002 para 2003, recebi esta palavra no momento de oração, né? Foi um momento de oração, estávamos em 4, 5 missionários, orando, e um momento muito forte para a minha vida que marcou, uma missionária
me deu esta palavra, mas o Senhor tinha dado essa palavra alguns momentos antes no meu coração. Não é que eu duvidei, mas eu falei, Senhor, não posso me comparar. Porque ele falava assim, você tem a missão de João Batista. E no meu coração eu estava vivendo o momento do repouso. Acho que a maioria das pessoas conhece, né? E nesse momento do repouso, o Senhor me falava, filho, você tem a missão de João Batista. E eu disse assim, não, que eu tô pensando coisas assim, viajando, o que é isso, né? Mas ele falou, não, é importante que você saiba disso, então, através de um desses missionários que estão aqui, eu posso te falar essa mesma verdade. Estavam 4 missionários, né? E uma delas era a Gisele. A Gisele Gobo era uma missionária tímida. Eu falei, então, Senhor, me fala essa verdade através da Gisele. E nesse momento ela se aproximou, colocou a mão no meu coração, no meu peito, e tremendo, né? Porque ela sentia que tinha que falar, ela dizia, Dilson, eu tenho que te falar, eu tenho que te falar. E eu pensava assim, fala, né? O que você tem para falar? E ela disse assim, eu vejo um homem vestido de pele de carneiro aqui, e do lado dele um frei com um capuz na cabeça, eu imagino que seja Padre Pio e João Batista, né? E Deus mandando eu te falar, você tem a missão de João Batista. Naquele momento foi muito forte, eu levantei, eu quase arranquei o sacrário que tinha na parede, ele tem uma saliência para fora, não foi um choro, mas foi um gemido, assim, porque naquele momento eu entendi, né? O Senhor me chama mesmo para uma missão que pode marcar um tempo, né? Falo isso humildemente porque é Deus que chama, né? E o que tem a ver isso com a aliança de misericórdia? Me confirmava algo que tinha acontecido há 4 anos atrás. Na aliança de misericórdia, também por misericórdia de Deus, por graça de Deus, eu tive a graça de conhecer o padre João Henrique antes do nascimento da aliança de misericórdia, né? E, consequentemente, também depois o padre Antonello Só e a um Maria detalhe, Paula. gente, Padre João Henrique, Padre Antonello. Para mim, Adenilson, talvez para você que conheça, para mim, santos em Sim. vida, tá? Santo em vida. Eu sou, não diria suspeito, mas muito pelo contrário, sou testemunha, porque a palavra de Deus diz que o testemunho de 2 é verdadeiro, né? Então, mesmo que você não tenha convivido com eles, o quanto eu convivi e convivo, eu posso testemunhar. Aliás, eu sempre digo a mesma coisa, para mim são santos, porque o santo não é aquele que não tem limites, não tem pecados, porque todos pecam, né? A palavra, aliás, diz, o justo peca 70 vezes por dia. Mas o santo é aquele que não para, é aquele que confia na graça de Deus e é aquele que se deixa ser instrumento nas mãos de Deus. E isso eu testemunho. Tanto o padre Antonello, a Maria Paula, o padre João Henrique e tantos outros irmãos da Aliança de Misericórdia vivem sim teor de santidade, vivem a santidade, né? Então, nessa época, antes de nascer a Aliança de Misericórdia, eu tive a graça, no ano de 98 para 99, não sei, alguns vão se lembrar, teve o grande jubileu do ano 2000, mas foi precedido de 3 anos, o ano do Pai, o ano do Filho, o ano do Espírito Santo, 98, 99 e o ano 2000, né, para a preparação do jubileu. No ano 2000 foi consagrado o 3º milênio à misericórdia divina, foi canonizada Santa Faustina e providencialmente nascia a Aliança de Misericórdia. Mas como eu falei, quando eu os conheci ainda não existia a aliança, e pela graça de Deus eu havia recebido o batismo no Espírito. Eu era um homem até os 26, 27 anos, a idade que eu tinha naquele momento, exatamente a metade do que eu tenho hoje. Hoje eu tenho 54, né? Então, um tempo novo começou na minha vida. Eu nasci de novo ali. Naquela ocasião, conheci o Padre Henrique, ele havia chegado da Itália para uma paróquia lá na zona sul de São Paulo, e eu fui partilhar com ele no final da missa todo o desejo que tinha voltado ao meu coração, porque eu fui batizado, fiz a primeira Eucaristia e o Crisma até os 14, 15 anos. Depois, parece que é um diploma, né? Fui embora da igreja. Por consequência, não era o meu desejo, mas eu saí do interior de São Paulo, fui para São Paulo e depois afastei da igreja. E nessa ocasião, então, eu estava voltando para a igreja. O Senhor me alcançou lá no meu pecado, na minha vida de miséria, na minha solidão, porque era como eu me sentia, um homem morto, e me restaurou. E naquele momento que eu fui batizado no Espírito, um desejo voltou no meu coração, que eu tinha na infância. Falar de Jesus, cuidar dos pobres, levar a misericórdia de Deus, esse amor misericordioso de Deus, que eu tinha deixado esfriar. E eu procurei o Padre Henrique no final da missa, ele tinha chegado naquela semana também, 15 dias antes, talvez,
E partilhei, olha, padre, aconteceu isso comigo, eu fui batizado no Espírito Santo, eu não sabia, eu não usei esse termo, eu falei o que aconteceu. Depois eu entendi que era o batismo e falei para ele, ó, eu tenho o desejo de cuidar dos pobres, de evangelizar, de falar do amor de Deus. Ele falou, ó, eu estou chegando na paróquia, seria muito bom que a gente tivesse aqui uma pastoral social. Você não quer assumir essa pastoral? Procura esses outros jovens. Aí eu procurei mais 3 pessoas que ele indicou, e aí em 4 pessoas nós iniciamos a pastoral social nessa paróquia, e toda vez que o padre passava lá, ele falava, olha, essa pastoral tem a presença de Deus, se vê o trabalho sendo feito. A gente fez uma revolução na paróquia, assim, com os jovens, a gente arrecadava alimentos, levava alimentos para as famílias carentes, e coincidentemente, nessa mesma época, ele trouxe esse desejo do coração. Olha, aquilo que vocês estão vivendo me despertou novamente um desejo antigo de que haja uma aliança de misericórdia. E aí depois posso acrescentar mais detalhes sobre isso daí. Olha, que interessante, né? Eu estava numa missão em Porto Velho, e eu não sei se era o padre Rodrigo Digão, deve ser o padre ou Rodrigo. o padre Enio, mas um deles disse para mim, não, o Deus foi meu formador. Os dois te falaram isso, o Enio te falou primeiro, depois você conheceu o padre Rodrigo. O padre Rodrigo, e o Dilson foi meu formador. Eu falei, mas cara, e eu nem fazia ideia, eu amigo do Dilson, né, nem fazia ideia com o Dilson. Porque se você quer conhecer Padre Rodrigo, clica aí, dá um Google aí, um clique aí no YouTube, Padre Rodrigo. Você vai ver quem que é o Padre Rodrigo. Padre Rodrigo hoje. E ele faz um trabalho nos presídios do Nordeste que você não faz ideia. Vai batizar preso no Espírito Santo, um homem de Deus. Eu falei, o Dilson é meu formador. E aí eu fiquei sabendo também, por meio deles, que lá no começo da Aliança da Misericórdia estava presente, quando começa a Aliança da Misericórdia, Padre Antonello. Dá um Google aí depois, se quer saber quem é Padre Antonello. Padre Antonello é um padre que estava pregando aqui, ó. Aqui a multidão, né? Multidão. O homem fazia assim, ó. Rapaz, você olhava para a multidão assim, aquele povo todo caindo, repousando no Espírito Santo. Que padre. Olha, Padre Antonello, santo em vida. E aí eles me falam que no começo tem a reunião Padre Antonello, Padre Henrique, a Maria Paula e tinha uma quarta pessoa com eles. Sim. Que ali estava fundando a Aliança Misericórdia. E essa quarta pessoa era o Dilson. Exatamente, como eu falei, pela misericórdia de Deus. Exatamente nessa mesma época, que foi 99, né? A gente ficou muito próximo, então o padre e eu fomos criando um relacionamento de amizade, de fraternidade, também de paternidade da parte dele comigo. Ele foi meu primeiro diretor espiritual. E nas partilhas e tudo, quando ele chegou com essa partilha do coração dele, né? Falando, isso daqui... Porque começou a surgir outros jovens, né, que foram vivendo essa realidade. Ele falou, sempre senti esse desejo de cuidar dos pobres, de viver com eles, de mudar a realidade deles. E eu creio que chegou um tempo. Então, por quê? Ele sabia daquilo, apesar que ele não me conhecia, mas eu partilhei tudo que eu tinha vivido. Um jovem que tinha saído da igreja crismado, então batizado, primeiro Eucaristia crismado, que se perdeu na zona sul de São Paulo. Perdeu assim, eu vivi o pecado, mas Deus nunca me abandonou, né? Então vivi anos de drogas, assim, talvez você nem saiba. Foram anos, dos 15, 16 anos até os 21 anos, com cocaína de segunda a sexta-feira, de segunda a segunda, entendeu? De segunda a segunda, todos os dias drogado. Chegou o crack naquela época em São Paulo, cheguei a experimentar, mas foi a última etapa da minha vida na droga. É um outro episódio aqui, ou outro parênteses, né? Mas, enfim, saí das drogas, mas me perdi em outras realidades da vida desregrada, na sexualidade, na vida de espiritualidade, até que eu fui batizado no Espírito. E quando eu conheci o padre, ele soube, então, o que o Espírito fez na minha vida. E ele soube ler. É um tempo de graça. É um tempo onde o Senhor está fazendo essa renovação dessa aliança de misericórdia com a humanidade. Alguma coisa nova está acontecendo. E, de fato, no ano 2000, houve a consagração do terceiro milênio, a misericórdia divina. Houve a canonização de Santa Faustina, que é a primeira santa do milênio, que é nada mais do que a Santa da Misericórdia. Quem não conhece, né? Pode ver o Diário de Santa Faustina. E tem aí, né? O diário, exatamente. Esse Diário de Santa Faustina. Então ele soube ler e falou, chegou o tempo. E de fato ele partilhou isso. E como que foi esse passo? Então, já que você tocou nesse assunto, né? Normalmente eu não falo sobre isso assim, porque eu falo mais do que Deus fez em mim, né?
do que através de mim nesse sentido, né? Mas, de fato, ele falou, ó, essa realidade que você está vivendo é um tempo novo. E eu vou, né? Já conversei vou conversar com a Maria Paula, né? Se ela já está de acordo, aliás, ele tinha conversado com a Maria Paula, já tinha conversado comigo, e ele falou, eu vou conversar com o padre Antonello, isso seria né? Dia 15 de outubro do ano 1999. Lá no mosteiro do padre Eugênio Labarbera. Quem não conhece o padre Eugênio também é um padre muito ungido, que teve uma experiência de conversão maravilhosa com Nossa Senhora em Medigor. Eu vou lá conversar com o padre Antonello. E se ele estiver de acordo, também, nós vamos iniciar um tempo de discernimento para o nascimento dessa nova obra, para entender se Deus quer, aquela oração que você fez no começo, se é vontade de Deus vai fluir, se não é vontade de Deus vai cair tudo, e é assim, a gente não quer nada, nós queremos o que Deus quer. E, de fato, isso foi no final de semana, a gente estava num retiro, e ele foi conversar com o padre na semana seguinte, e na outra semana era dia de Todos os Santos. Dia de finados na sequência, né? Então, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, ele, no final da missa, me chamou, o padre dirigia ainda na época, ele hoje não dirige mais, um fusquinha lá, ele me chamou, falou, Dilson, conversei com o padre Antonello, então tá certo, ele também sente que é o momento, nós vamos então mesmo começar esses 40 dias, chamamos assim, de homem velho, a quarentena do homem velho, e isso coincidiu, não foi decidido assim, vamos começar tal dia, não. Coincidiu pela sequência, que foi no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. E nesse dia, o padre pediu um sinal, né? Ele falou, Senhor, se é da tua vontade que nós iniciemos uma nova obra na igreja, que é isso que o Senhor está falando, então dê um sinal para nós, né? Nesses 40 dias. E quando ele chegou na comunidade, que ele era já missionário numa comunidade missionária, né, a comunidade de origem dele, que era também na zona sul de São Paulo, uma comunidade que nasceu na Itália, mas está aqui no Brasil, também em Belo Horizonte. Ele chegou na comunidade, ele entrou na capela. No que ele entrou na capela, essa capela tinha sempre grandes arranjos de flores, muito grandes, bem elaborados. E nesse dia não tinha esse arranjo grande, tinha apenas um pequeno vasinho, um copinho, com 4 margaridas dentro. E uma frase escrita assim, o seu sim para um mundo melhor. E na hora que ele leu isso, ele entendeu. Somos 4, né? Então a gente fala as 4 margaridas, né? Somos 4 e 4 margaridas num copinho de plástico simples, frágil, o seu sim para um mundo melhor. E aí já isso foi no dia seguinte, né? Então no dia 1º, no dia seguinte foi o quê? Dia de finados. Por quê? Na quarentena do homem velho é preciso morrer o homem velho para nascer este homem novo. E a gente foi orando esses 40 dias, nos encontrávamos, partilhávamos. E coincidentemente também, não foi programado. Os 40 dias se completaram exatamente no dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. A guadalupana, a mãe da América, a mãe do povo de Deus, a mãe de Jesus, a mãe de Deus, aquela que disse para Juan Diego, não tenha medo, não estou eu aqui que sou tua mãe. Naquele momento nós entendemos, Maria, ela é a verdadeira fundadora da Aliança de Misericórdia. E essa é a definição. Nós somos essas 4 margaridas, claro, tem uma dimensão humana, né? Mas sempre optamos desde o começo de falar, ela que escolheu, ela que nos escolheu. Aí eu creio que ela escolheu os pequenos justamente porque Deus, ao escolher ela mesma se definiu assim, olhou para a humilhação da sua serva. Então, ela escolhe os pequenos, Deus escolhe os pequenos, e esse é o nascimento da aliança. E aí, de fato, a gente dá o sim. Mais alguns dias encontramos com o bispo, Dom Gil, que era ainda Dom Cláudio, era o cardeal de São Paulo. Ele nos abençoa, e no dia 1º na verdade, um pouco antes, né, no dia 31 já, né, a gente se encontra lá em Atibaia para um retiro de 10 dias para dar início à obra, a começar mesmo. E aí tinha várias pessoas de 3 cidades, Belo Horizonte, Alfenas, São Paulo, vários leigos, vários casais, vários jovens, e o padre Antonello, o padre Henrique, né? E nesse dia,
aí na virada do ano, então a gente passou lá em celebração, em Eucaristia, do dia 31 para o dia 1º do ano 2000. 31 de dezembro de 99 para o dia 1º de 2000, celebrando a missa. E nesse dia nasce a Aliança de Misericórdia. Que maravilha. Nossa, que presente para nós esse episódio, as duas editoras aí, né? Que presente maravilhoso. Olha, que maravilha saber. Olha, 4 margaridas que Deus usa para fundar a Aliança de Misericórdia. O episódio não é sobre a Aliança de Misericórdia, mas não tem como não falar. E eu sou um admirador da Aliança de Misericórdia, assim, porque eu morei em Franca e eu convivi com muitos missionários da Aliança de Misericórdia no Raléu de Franca. Então, eu vi retiros do Padre Antonello, vi retiros do Padre Henrique, né? Então, eu sou um grande admirador. E ter o Dilson aqui, não tem como não falar da Aliança de Misericórdia. E saber que ele é uma dessas 4 margaridas que Deus usou para fundar essa comunidade genuinamente brasileira, né? Claro, com 2 italianos, mas brasileira. 3 italianas. Maria Paula Maria Paula também italiana. Hoje só eu era brasileiro. Maria Paula está no céu, né? Está no céu, uma santa. Sim. Mas da Aliança da Misericórdia, tirando assim, aí a gente já vai para o nosso assunto sobre masculinidade, tá bom, minha gente? Fica tranquilo. Sim. Mas tem um santo na Aliança da Misericórdia que esse é o que mais impactou a minha vida, que durante muito tempo eu quis fazer caminho vocacional para a Aliança da Misericórdia. Só que daí entrou a Thaís na minha vida. Glória a Deus. E aí, Deus faz com que eu seja missionário na minha realidade aqui, a partir de Campo Grande, a partir da Rua Lindo, Bosque de Avilã, ali com a Thaís, Rebeca Mello e Ana Teresa Mello. A partir delas, a minha missão para o Brasil e para o mundo. Mas por muito tempo eu tinha um desejo no coração de fazer caminho com a Aliança. E aí, é uma alegria ter você aqui. E por que eu tinha vontade de fazer caminho na Aliança? Por causa do trabalho dos padres e dos leigos. A Thaís conheceu a Aliança aqui, né, amor? Você fez pastoral de rua com eles aqui em Campo Grande. Uma vez que a Aliança veio aqui, a Thaís fez pastoral de rua. Eu falei, quem sabe, talvez no futuro, talvez, né? Deus é que sabe das coisas. Mas um santo que até hoje me emociona, eu tenho coisas, eu tenho foto dele no meu celular, que talvez ninguém conheça no Brasil, mas eu conheço, o Santo Sem Rosto. Você conviveu com ele? Sim, Paulo Roberto, né? Paulo Roberto. Paulo Roberto, eu tive a graça de conviver com ele. Gente, eu preciso falar desse homem, o Dilson conheceu esse homem. Para mim, o Santo Sem Rosto. E o que mais me tornou admirável a vida do Padre Henrique foi tirar da comunhão, conviver com ele sem a máscara. Sim. Então, dito isso, né? Por que nós falamos da Aliança de Misericórdia? Não sei, porque nós não tínhamos combinado. Mas sim, não tem como separar, porque eu vou definir isso, né? Para falar do Paulo Roberto, nosso irmão, que é santo, né? Aliança, sim. Só um detalhe. Quer saber quem é o Santo Sem Rosto? Dá no YouTube lá. O Santo Sem Rosto da Aliança de Misericórdia. Vai atrás. Se chama Paulo Roberto, né? Um jovem. Então, a aliança nasce justamente nesse contexto, Adi, que eu acabei de falar. E nasce, sim, eu sempre falo isso com o padre, né? Sempre falei isso na comunidade, é o que eu tenho no coração, é o que eu sinto desde sempre, né? Claro que depois as coisas começam a clarear melhor, né? A direção, né? E graças a Deus, a aliança é mais do que uma comunidade. A aliança é mais do que um movimento. Porque a aliança não existe para si mesmo. A aliança é mesmo esse sinal, essa aliança de misericórdia de Deus com a humanidade, né? Então, sim, cada homem e cada mulher, você de certa forma, a Thaís, todos nós, temos essa dimensão da aliança de misericórdia em nós. Aí, entenda bem isso quando separa a parte jurídica, a parte coisa. Eu entendo que uma obra precisa ter uma dimensão jurídica e uma coisa que delimita ela ali dentro da igreja, né? Só que ela é mais do que isso. Esse sopro que nós recebemos ali, coincidentemente, canonização de Santa Faustina, consagração do 3º milênio, a misericórdia divina, é isso que é a aliança de misericórdia. Depois Deus precisa dar um rosto ali, mas essa dimensão, esse sopro, sim, ele transborda a estrutura da aliança de misericórdia. E é para que todo homem e toda mulher faça essa experiência de viver a misericórdia divina. A misericórdia na própria alma. E o Paulo Roberto soube vivenciar isso. O Paulo Roberto, nós o conhecemos, ele morava em Carapicuíba, né? Carapicuíba, na zona oeste ali de São Paulo,
né? Um jovem que, quando criança, teve câncer de pele. Uma criança que teve câncer de pele. Só que na verdade, ele teve uma deficiência de pele, um problema de pele, que depois se evoluiu para um câncer. E esse câncer impediu ele de ir à escola, impediu ele de jogar bola. Quem é criança que não gosta de jogar bola? Impediu ele de brincar nas ruas. Eu vi agora há pouco, a gente estava partilhando um pouco, mas eu quero que meus filhos brinquem, eu quero que meus filhos sejam crianças até os pelo menos 15 anos, vivam como criança. Sim, que qual mãe, qual pai não deseja isso? E a dona Josefa e o pai dele, né, não puderam ver isso no Paulo Roberto, porque ele não podia sair da porta para fora, porque o câncer era agressivo e cada vez que ele tomava um feixe de sol ou se expunha ao raio ultravioleta, ele aumentava. Então, Paulo Roberto foi confinado dentro de casa. Só que mesmo isso não brecou a evolução da doença e ele cresceu, virou um adolescente. O sonho do Paulo Roberto era ser guarda florestal, era se casar, ter uma família, ter filhos, né? Servir a Deus, porque ele amava a Deus desde a infância, mas ele não pôde viver nenhum desses sonhos. E ele foi crescendo, crescendo, ao ponto de que ele não conviveu com as crianças, não conviveu com os adolescentes, nunca namorou, não teve nada da vida dele. Mas ele falava assim, eu sou muito amado. O meu pai me ama muito. Então, nós estamos falando de honra, estamos falando de homens, né? Paulo Roberto, um homem que vai nos ensinar, assim, a nos submetermos à vontade de Deus, à vontade do Pai. E ele falava assim, eu sou muito amado, então eu pensava assim, o pai dele ama muito ele, né? Ele fala, meu pai me ama muito. Mas ele não estava se referindo ao pai, ele estava se referindo a Deus Pai. Dito isso, como que o Padre Henrique conheceu o Paulo Roberto e, consequentemente, como que a Aliança de Misericórdia conheceu o Paulo Roberto? O padre foi levar a Eucaristia, não o Padre Henrique, um outro padre, foi levar a Eucaristia para ele, na casa dele, porque ele não ia na igreja, né? E quando o Paulo Roberto tirou a máscara, sabe essa máscara que nós tivemos que usar por muitos anos aí, né? O Paulo Roberto já usava desde a infância, porque ele tinha que proteger a face, porque ele não tinha a face. Você não via a mandíbula dele, você via logo aqui, a garganta dele, assim. Então não tinha o rosto, não tinha nada, tinha caído já uma parte. Quando ele tirou a máscara, que o padre com a âmbula na mão foi dar a Eucaristia, o padre desmaiou quando viu ele. Porque, de fato, se o Paulo Roberto entrasse nesse ambiente aqui, 3 dias depois, só entrasse aqui e ficasse aqui igual nós estamos aqui, sem tocar em nada, só sentado aqui, ele iria embora. 3 dias depois, se você voltasse nesse ambiente, você ia falar, tem alguma coisa estragada aqui, tem alguma coisa que apodreceu aqui dentro. Esse era o Paulo Roberto. E ele dormia no quarto com a mãe dele. Então, ele é santo, mas mais santa a dona Josefa. Todos os dias ali do lado do Paulo Roberto, e o pai também, dormiam no mesmo quarto, ele sempre dormiu ali. E quando aconteceu isso, então, ouviram falar da Aliança Misericórdia, chamaram o Padre Henrique. Aí o Padre Henrique foi, levou a Eucaristia, e desde então o padre começou a acompanhá-lo. E ele começou a fazer parte dessa nossa família, Aliança de Misericórdia. Ele é consagrado nesse sentido, como vítima de misericórdia. É uma forma de, ao invés de se lamentar o sofrimento, ele oferecia o sofrimento dele pela conversão das pessoas. E o que então isso tem a ver conosco, homens? De honra, né? Honra e fé. E de fé. Qual é o sofrimento que nós temos? Tantas vezes pode ser econômico, pode ser de relacionamento, no trabalho, pode ser mesmo até uma enfermidade, pode ser um problema momentâneo, não sei. Mas será que nós temos a coragem de ter fé e sermos honrados e honrar o nome que recebemos de cristãos e oferecer esse sofrimento a Deus? Porque todo homem, seja ele casado ou não, pelo batismo, ele é sacerdote, profeta e rei. E esse mundo sacerdotal, esse tríplice mundo do nosso batismo, o sacerdócio é justamente esse, poder oferecer a Deus, em cada Eucaristia que nós celebramos, todos os sofrimentos do dia a dia, daquela semana, se você é de missa diária, do dia a dia, se você vai aos domingos, que é missa de preceito, todo o sofrimento oferecer ali no altar. E o Paulo Roberto fazia isso. Então fica aí um exemplo para nós, como ser homem de honra e de fé. O Paulo Roberto foi um homem de honra e de fé, oferecendo a Deus o seu sofrimento
pela fé. E ele caminhou conosco vários anos. Ele faleceu ainda jovem, né? Teve vários episódios, se você quiser, eu conto alguns Claro, outros, à né? vontade, pode contar, irmão. Do Paulo Roberto. Teve um momento Temos tempo para isso, sem problema. o Paulo Roberto teve uma ocasião. Dito isso, né? O padre começou a acompanhar e ele começou a ir nos retiros, porque foi bem no comecinho da comunidade, né? Também no ano 2000 ali, né? Ele... Eu não sei as meninas ali, mas eu me emocionei com esse episódio. Sim, sim. Com esse episódio não, com esse testemunho. Sim. Não, porque Deus está aqui, né? Eu sinto que Ele preparou tudo, né? Ele prepara cada tempo, tudo está nas mãos de Deus, né? E sem dúvida o Paulo Roberto está intercedendo, tem outros irmãos também que já estão no paraíso, né? O Nivaldo, você deve ter conhecido ele também, a própria Maria Paula, né? Uma outra irmã, a Celina. Então, por isso que eu falo, a Aliança de Misericórdia, o carisma que Deus deu, não pode se resumir a um grupo de pessoas, é algo para o mundo, para a igreja, para esse tempo, porque sim, ela tem recebido a graça de gerar santos. Então, Paulo Roberto... Oi? Sim, então, o Paulo Roberto... Mas antes dele ter morrido, né, quando foi o velório dele, foi um fato marcante para nós. Quando nasceu a Aliança de Misericórdia, então a gente não tinha lugar para ir. Então, a gente ficava ali na Japurá, Marquês de Paranaguá, que esquina com a Rua Augusta, né, uma rua de prostituição em São Paulo. A gente tinha um pequeno kitnet lá que emprestaram, um outro pequeno kitnet na Rua Japurá, os homens moravam lá, as irmãs nesse outro apartamento, e tinha um outro apartamento que a gente se encontrava para adoração, que era a capela e o momento fraterno nosso. Mas tinha também a dona Ana Alaide, uma senhora ali perto da Rua Consolação, que emprestava também o apartamento dela para a gente se encontrar antes desse momento aí, logo no comecinho, ano 2000. E um dia, a gente tinha acabado de celebrar na sala dela, sala de um apartamento, e foram para outra sala, que é tipo a sala de jantar, para um lanche partilhado. Só que o padre, então, havia sobrado partículas, antes que a gente transladasse para o sacrário, ficou ali no altar, a âmbula com as velas, tudo certinho, e as pessoas foram e eu não fui logo. Eu fiquei ajoelhado diante do altar, adorando. A gente não falava, vamos revezar, mas é natural, né? Se a Eucaristia ia ficar ali, então os outros foram porque viu que eu estava ali. Se eu saísse dali, um outro viria ali para adorar. E eu fiquei adorando a Eucaristia e foi me dando uma coisa, assim, uma paz, uma alegria, uma paz, uma nova efusão do Espírito Santo diante da Eucaristia. E eu senti que aquela paz que eu sentia vinha de Jesus, mas vinha de uma intercessão. E me veio de olhar para trás. No que eu olhei para trás, o Paulo Roberto estava sentado atrás, no fundo da sala, com o terço nas mãos, a máscara, então ele usava uma máscara, um boné e uma toalha, assim, para proteger bem ele, assim, né? Então tampava, você conseguia ver só os olhos, que também já estava bem ferido, né? E ele com o terço na mão, orando assim, me olhando pelas costas, né? Olhando para Jesus, né? E eu senti, ele estava intercedendo por mim também nesse momento. Isso me marcou bastante e passou aquele momento, teve um outro episódio que ele escreveu assim, né? Eu sou um filho muito amado, né? Não tem nada que eu queira, que eu deseje, que o meu pai não me dê. E aí a gente pensou assim, o pai dele, né? Depois ele completa, né? Dizendo, porque meu Deus, o meu pai me assiste em tudo. Aí ele conta um episódio, aí esse é um testemunho também. Como eu falei, ele não tinha a mandíbula direito, não tinha a boca, não tinha a parte da face, né? Então ele tinha que tomar muito cuidado para comer, porque podia descer na parte de respiração, né? Não para engolir mesmo. Então tinha muito cuidado. Aí um dia o médico dele, né? A médica que cuidava dele, que precisou viajar, alguma coisa assim, um outro médico assumiu momentaneamente ele. E aí ele falou, não, ele não pode ser alimentado dessa forma, não. Ele vai ser alimentado só por sonda a partir de hoje. E ele tinha um armarinho no quarto dele, que esse armarinho era o quê? Onde ele guardava os docinhos dele, as guloseimas, as coisas só isso que ele tinha. O único prazer que o Paulo Roberto podia dizer que ele tinha era comer aquele docinho, alguma coisa que ele gostava. Um dia ele fala que ele ficou com vontade de comer um chocolate com avelã, isso, aquilo, outro. Ele ouviu alguém falar no mesmo dia, por isso que ele escreveu, eu sou muito amado. Alguém tocou na campainha da casa dele e falou, Dom José, eu vim trazer um docinho pro Paulo Roberto.
E quando deram o docinho, qual era o docinho? O chocolate com avelã que o Paulo Roberto tinha sentido vontade de manhã de comer. Era assim que funcionava a vida dele. Mas é assim na nossa vida, é que a gente não presta atenção muitas vezes. Deus é tremendo. E aí ele, comendo aquele docinho, o médico suspendeu. Ele falou assim, foi pela primeira vez ele ficou triste assim. Ele falou, era a única coisa que eu tinha e isso me foi tirado também. Era o que tinha restado. Ele não tinha brincadeira, não tinha nada. E aí ele chorou, as lágrimas, ele conta, as lágrimas queimaram a minha carne mais uma vez. E aí, na outra semana, a médica dele voltou e falou assim, mas ele entregou, ele falou, tá bom, senhor. Não tenho nada, mas tá bom, eu te dou isso também. É para entregar? Entrego. Entregou aquele armarinho de doce. Na outra semana, a médica voltou e falou assim, não, Paulo, dona Josefa, ele pode continuar comendo. Aquele mesmo cuidado, a senhora toma cuidado, não vamos tirar, é só isso que ele tem. Aí devolveu os docinhos. A alegria dele. Olha só como que é ser um homem de honra e de fé, ser capaz de entregar e de confiar tudo a Deus. Passado esse fato, o Paulo Roberto voltou a se alimentar dessa forma. Várias outras coisas aconteceram, mas ele, enfim, chegou ao fim da vida dele. Ele morreu no dia 6 de janeiro do ano 2001. 6 de janeiro do ano 2001. Foi marcante, a gente estava em retiro, porque sempre no começo do ano a gente fazia retiro, quando soubemos que ele tinha morrido. E foi assim, a mãe dele acordou à noite, pensando no Paulo Roberto, e foi olhar ele, né? Ela sempre fazia isso. E nessa noite, ela viu que ele estava já inerte, estava morto. E ela tirou o lençol dele assim, e viu uma nova chaga, que ele não tinha no dia a dia. Uma chaga do lado esquerdo, assim, que estava escorrendo sangue e água. Assim, escorria sangue e água dessa chaga. Enfim, nesse dia o padre me chamou, o padre João Henrique, lá na comunidade, numa salinha que a gente tinha, e falou, Dilson, quando eu conversei por última vez com o Paulo Roberto, ele falou assim, padre, eu quero que no dia que eu morrer, o senhor coloque sobre o meu rosto um pano, alguma coisa escrita assim, Sagrada face de Jesus, desfigurada pela dor, mas transfigurada pelo amor. Porque ele dizia assim, eu não tenho câncer, eu tenho Cristo. Eu não tenho câncer, eu tenho Cristo. E o padre falou assim, eu prometi para ele que ia fazer isso. Mas você se lembra que quando ele chegava num lugar, ninguém conseguia ficar depois, 3 dias depois você sentia o cheiro de carniça, cheiro era esse o termo correto, podre, né? Carne apodrecida. E aí eu falei, é verdade, padre. Ele falou, vamos orar, vamos discernir. Aí a gente orou e falamos assim, temos que colocar. E aí então, ele estava sendo velado na comunidade, fizemos um círculo, cobrimos com um lençol, né? Porque ele veio lacrado o caixão, né? E o padre Henrique, então foi missa de corpo presente, né? Falou, Senhor, dá um sinal da santidade do Paulo Roberto, além daquilo que a gente já viu, que eu possa sentir, ele pediu para ele, que eu possa sentir, não aquele cheiro podre, mas tinha um cheiro agradável, né? E aí, quando abriu o caixão, todos que estavam lá, eu me lembro, eu estava lá também, todos nós sentimos o mesmo cheiro que o padre Henrique sentiu, cheiro de rosas, que encheu todo o ambiente. Era um ambiente aberto, assim, mas mesmo assim, todo, nossa, que cheiro de rosa quando abriu. E colocou, ele foi velado e sepultado com essa face, sagrada face de Jesus, desfigurada pela dor, mas transfigurada pelo amor. Por isso que é o santo sem rosto, né? Acho que isso define muito bem o Paulo Roberto. Ele tem um testamento, né? O testamento ele escreve assim, ó, quando vocês lerem isso aqui, provavelmente eu já não vou estar mais entre vocês, porque esse é o meu testamento. Eu não tenho nada para deixar para vocês, senão, lembrei do Carla Kurtz, o meu grande tesouro o meu caminho para o céu é o terço e a Eucaristia. É isso que eu deixo para vocês. Vocês têm essa graça. Peguem o terço, rezem e adorem Jesus na Eucaristia, comunguem a Eucaristia. O meu sonho era ser, aí que nós soubemos o sonho dele, até então ninguém sabia, ele deixou no testamento, era ser guarda florestal, era ser casado, ter uma família, ter muitos filhos, mas eu não pude viver isso, mas agora sim eu posso estar em todos os lugares que eu desejo, eu posso, nada mais tem limite para mim, eu posso estar vendo as cachoeiras, posso ver as estrelas,
porque agora eu não tenho mais o limite do corpo, eu estou com Deus, eu estou com Jesus, porque esse foi o meu caminho para o céu. A Eucaristia, o terço, né? A Eucaristia comungada e adorada. Então, Paulo Roberto viveu, sim, santidade, né? Um homem, ele nunca reclamava de nada. Uau! Que episódio, hein, gente? A pauta, o nosso programa não tem pauta. É que o Espírito Santo sopra em nós. Né? Até uma das coisas que eu falei com as nossas editoras, que está ali, a Thaís e a Fernanda, que esse programa nós nunca teríamos pauta e nunca seria editado. É o que acontece, é sopro de Deus. E é tão bom. E o que me fica aqui de todo esse testemunho é: nós precisamos ser vítimas da misericórdia. Nós precisamos ser vítimas da misericórdia. E quando eu falo vítima da misericórdia, é nesse sentido de ofertar a Deus todo o nosso sofrimento. Porque nós estamos vivendo num tempo onde os homens mais reclamam do que oferece o sofrimento a Cristo. Mais reclamam do que oferece a sua luta diária a Cristo. Porque só tem sentido se ofertarmos a Cristo. Uma vez eu escutei do diácono Nelson Correia, um homem que eu não conheço pessoalmente, mas que admiro, e tem muitas coisas que o diácono falou na minha vida, até o fato de eu estar casado hoje, foi num episódio do Halel, no ano de 2007, estava tendo um show do diácono Nelson Correia. É claro que ele não vai se lembrar disso, ele nem me conhece, mas estava tendo um show do diácono Nelson Correia no palco central, e ele falou: essa música eu vou cantar para você, e apontou no meio da multidão. E o canhão de luz veio na minha direção. Ele falou: essa música eu vou cantar para você, que não acredita mais no amor. E eu, de fato, naquele período não acreditava mais. E ele falou: para você, Deus vai te curar. E ele falou assim: fica tranquilo, ela vai chegar. E ali ele já estava falando que ela ia chegar, era a Thaís. Mas ele falou isso em 2007. Você estava oferecendo esse sofrimento para Deus? Muito. E esse sofrimento... da solidão, né? Da solidão. Ela foi chegar em 2011. Então, o diácono Nelson Correia, por que eu lembrei dele? Porque uma vez, numa pregação dele, eu escutei ele dizer assim: minha gente, nós estamos vivendo num tempo onde é muito sofrimento desperdiçado. Eu usava essa palavra, muito sofrimento desperdiçado. Então, ofereça o teu sofrimento, ofereça o teu sacrifício. E eu quero aqui convidar você, meu irmão, diante do sofrimento da tua vida, seja ele qual for, seja uma vítima da misericórdia, como foi o Paulo Henrique. O Paulo Roberto. Como foi o Paulo Roberto. Ofereça o teu sofrimento a Cristo pela conversão da humanidade, pela salvação das almas. Vamos a partir desse episódio, fazer um trato? Vamos ser vítimas da misericórdia? O que você acha? Então você falou Paulo Henrique, né? Misturou o nome do Paulo com o Padre Henrique. O Padre Henrique, de certa forma, vive essa dimensão. Ele vivia plenamente o carisma da Aliança Misericórdia. E ele oferece todo o sofrimento dele. O padre tem vários sofrimentos. Fisicamente também. Quanta cirurgia? Eu perdi as contas. Mais de 10 cirurgias ele já fez. E você também não vê o padre reclamando. Ele está sempre sorrindo. Aonde você vê ele está ali radiante, porque ele sabe dessa dimensão. Eu achei interessante isso, né? Dentro do carisma, vamos dizer assim, dessa dimensão da misericórdia, né? As vítimas é uma pessoa... Quem é a vítima? É a pessoa que tem uma doença, uma enfermidade incurável, vamos dizer assim. Ao invés de ficar se lamentando, ela oferece. Olhando por essa ótica, todos nós temos sofrimentos, né? Então, sim, oferecer essa dimensão como sacrifício no altar do Senhor, né? Eu ouvi, quando eu estava tendo a Festa da Misericórdia em Porto Velho, aí estava o padre Enio, na época, o padre Enio, e tinha um outro que estava com o padre Enio, que eu não me lembro agora, Magnus. E eles falavam de eu não sei em que país, de uma pessoa que ela foi condenada à prisão perpétua e ela se tornou vítima da misericórdia. Exatamente, oferecendo, ela reconheceu que ela pecou, ela foi condenada justamente porque tinha cometido um crime grave, só que ao invés, ela se converteu, então ela decidiu oferecer todo o sofrimento dela, porque não deixa de ser um sofrimento mesmo merecido, né? Vamos dizer assim, a pena, mas o sofrimento da pena é grande. E ela, então, não se lamentava mais, mas oferecia pela conversão. Isso é uma coisa extraordinária, uma coisa que foge da nossa consciência, da nossa capacidade de compreender.
Por isso que eu falo que é um carisma que não se limita a um grupo, é uma coisa que Deus quer ensinar à humanidade. Eu faço diariamente o Breviário da Confiança de Moscânio Brandão. E todo esse, no Breviário da Confiança, até se você quiser adquirir isso aí, dá um Breviário da Confiança, Moscânio Brandão, tem na editora Cleofas, do professor Felipe. E lá, todo o Breviário da Confiança é para dar sentido ao sofrimento. Escuta, dá sentido ao sofrimento. Sabe por quê, meu irmão? Porque o sofrimento é inerente à vida humana. Sim. Enquanto estivermos nessa terra, é o que a gente reza na Salve Rainha, nesse vale de lágrimas. Então, sofrimento sempre vai ter na nossa vida. Eu digo o seguinte, o sofrimento nos impulsiona para Deus. O sofrimento nos matura na fé, desde que eu dê a ele sentido. Se você pegar do começo da Bíblia, todos os grandes homens de Deus tiveram que passar pelo deserto. Quando você pega a vocação de Moisés, lá no capítulo 3 de Êxodo, Moisés estava ali cuidando das ovelhas de Jetro, cuidando das ovelhas ali. Mas tem uma palavra que me chama muita atenção. A palavra vai dizer assim, um dia em que Moisés leva o rebanho para além do deserto. O que acontece quando ele leva além? Quando ele atravessa o deserto? Se depara com a sarça ardente. Quando você vai pegar a vida do profeta Elias, que ele está fugindo, porque a mulher de Acabe, como é o nome dela? Jezabel quer matar ele. E ele atravessa o deserto. Então, o povo de Deus precisa atravessar o deserto. Jesus vai para o deserto. O deserto, meu amigo, nós precisamos atravessar o deserto. E durante essa estadia aqui na terra, é atravessar o deserto. Porque a glória, a plenitude vem depois que chegarmos no Calvário. Eu acho muito engraçado, as pessoas falam assim, eu quero que o Senhor revele a sua glória, dai-me a glória de Cristo. Qual foi a glória de Cristo? O Calvário. A glória de Cristo é o Calvário. Então, precisamos atravessar o deserto. E o deserto, o sofrimento é o deserto. E eu preciso dar sentido ao meu sofrimento. Como? Me tornando, eu gostei disso, Thaís, Fernanda, precisamos nos tornar vítimas da misericórdia, dando sentido ao sofrimento. Diga, meu irmão. Então, essa dimensão, que você fala que a glória, de Cristo, ele mesmo declara isso, Quando eu for glorificado, atrairei todos a mim. E aí ele faz um exemplo de como que ele vai ser glorificado. E aí ele se remete a Moisés no deserto. Ele fala, como Moisés levantou a serpente de bronze, no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado. Então, a glorificação de Cristo é quando ele é crucificado. Ele é glorificado ali porque ele restaura a humanidade. É o novo homem que nasce ali em Cristo, Então, sim, no sofrimento de Cristo é também a glória. Tem uma expressão que eu gosto muito, e eu aprofundei para entender esse aspecto, vendo o sofrimento da Maria Paula. A Maria Paula italiana, como eu falei, sim. Maria Paula Ola, uma italiana, uma missionária que morreu com 40 e poucos anos, assim, novinha, 41 anos, 42, de câncer também. Ô, pessoal, se vocês verem como o episódio tá forte hoje, você vê a cara das nossas editoras ali, velho, maravilhoso. Então, ela morreu, e um dia a gente estava em retiro, eu falei, Maria Paula, nós vamos, combinei eu e o Padre Henrique, fazer uma oração do fogo, porque nós cremos no milagre. Sim. Eu vi milagres, aquilo, não vou entrar nos detalhes aqui, porque aí seria outro episódio. Mas quantos milagres eu poderia testemunhar? Mas nem sempre vai acontecer o milagre que a gente espera da cura. Paulo mesmo diz, olha, eu deixei Teófilo doente, deixei tal. Isso, Paulo fala do espinho na carne, Roguei 3 vezes a Deus que afastasse, e Deus falou, basta-te a minha graça. O que nós precisamos é ter a graça de sermos homens de honra e de fé. Basta isso. Amém, aleluia. Então a Maria Paula pegou e falou assim, não precisa orar por mim. Fratella, ela me chamava, eu chamava ela de Sorella. Eu falei, Sorella, hoje facciamo uma preghiera per voi. Vamos fazer uma oração para você do fogo. Ela, não, Fratella, não é bisogno, não é preciso. Por que, Sorella? Por que, minha irmã, Ela, não, Deus já me mostrou, ele está me esperando. Não adianta você orar por mim, nem o Padre Henrique orar, não é isso que é a vontade de Deus para mim. Eu falei, mas Sorella, como você fala um negócio desse? Deixa a gente rezar por você, vamos fazer uma oraçãozinha, coisa simples, meia hora, e vamos pedir o milagre. Ela falou assim, não,
porque Deus já me mostrou que está chegando o tempo de eu encontrar com ele. Ele é o meu esposo, né? E ele já mostrou que ele não vai me curar e que eu vou me encontrar com ele em breve. Falei, tá bom, então a gente respeita. E ela não deixou a gente orar por ela. E, de fato, a Maria Paula faleceu um pouco tempo depois. Só que aí eu um dia estava vindo lá em São Paulo, na na Rodovia dos Bandeirantes, e estava pensando, falei, Senhor, né? Como entender isso, né? Uma pessoa chegar a esse ponto de aceitar tudo isso que ela está sofrendo. Foram 5, 6 anos de sofrimento, né? Desde quando ela foi diagnosticada até quando ela morreu. E aí entendi uma palavra, né? Jesus. Aí o Senhor me fez entender isso daí numa palavra. Em João capítulo 18, Jesus ele estava suando sangue em tanta quantidade que escorria por terra. Acho que todos conhecemos essa palavra, né? Não precisamos ler, né? João, Evangelho de João 18, fala assim, que ele se afastou dos discípulos e se ajoelhou e orava e falava, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Porque sim, às vezes sofre por algumas situações, mas no entanto faz a tua vontade e não a minha. Ser homem de honra e de fé é ter coragem de falar isso para Deus. Eu creio, Senhor, a tua vontade e não a minha. Isso mesmo. E quando ele voltou, ele viu os discípulos orando e falou, vocês não são capazes de orar comigo por 1 hora? Estavam dormindo. Né? Estavam dormindo. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos essa dualidade em nós. Eu entendo, é normal. E aí ele volta e ora pela 3ª vez, suando sangue, não fala? Né? Sim. E aí na 3ª vez ele levanta e fala assim, levantemos, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. E aí aquele homem abatido, suando sangue, imagina você, um médico que está nos assistindo, ou um psicólogo, psiquiatra, alguém entrar no seu consultório assim. Doutor Antônio, de Palotina. Sim. Imagina, doutor Antônio, alguém entrar no seu consultório e falar assim, olha, eu estou... Você vê ele, não precisa nem falar, né? Vê ele suando sangue, escorrendo por terra o sangue, misturado com o suor, e aí ele usa essa frase, a minha alma está angustiada até a morte. Foi essa a expressão que Jesus falou. Que sofrimento que ele estava vivendo. Que dor. Cientificamente é comprovado que isso acontece, é um fenômeno raro, mas que a sudorese se mistura com o sangue superficial ali, quando há um sofrimento físico, espiritual, psicológico a tamanho intenso para esse fenômeno acontecer. E aí aquele homem que estava dessa forma, sem força, sem nada, se levanta e vai, vamos, o Filho do Homem vai ser entregue. Então ele decidiu, eu vou ser entregue, eu vou ser crucificado, eu vou morrer na cruz nesta madrugada, eu vou ser humilhado, tudo aquilo que Jesus falou, passou. E aí ele se levanta. Na sequência chega Judas e os soldados, alguns dos fariseus, aqueles, né, da equipe do sumo sacerdote. E aí Jesus estava num ponto, e a palavra fala assim, que ele se adiantou, sair da onde ele estava e foi até uma clareira. E nessa clareira ainda não tinham reconhecido ele. Ele fala assim, quem que vocês estão procurando? Não é isso? Sim. E aí eles falam, Jesus de Nazaré. E quando ele diz Jesus de Nazaré, o que acontece? A palavra diz que eles recuaram e caíram por terra. Naquele dia eu entendi a dimensão do que Deus quis nos ensinar ali. Um homem abatido, angustiado até a morte, 1 minuto depois, de pé, de tal forma que aqueles que tentavam destruí-lo caíram por terra. Ele podia, como aconteceu outras vezes no Evangelho, queriam apedrejar Jesus, ele caminhou por meio deles e foi embora. Queriam empurrar Jesus do precipício, ele caminhou por eles e foi embora. Naquele momento não, ele esperou eles levantarem de novo. E falou, quem que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, ele falou, já disse que sou eu. Mas esse sou eu remonta lá em Moisés, lá na sarça, né? Quem é que está me enviando? Diga, eu sou. Quando você adere à vontade de Deus, a força de Deus está com você de tal forma. Porque ali Jesus era homem, mas verdadeiramente Deus. Mas ele não usou o direito de ser tratado como Deus. Filipenses capítulo 2, né? Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo, que aceitou a vontade de Deus na vida dele e, consequentemente, teve a força de Deus para enfrentar aquilo que caiu por terra. Então, ele é preso naquele momento, é levado, tudo. E aí eu entendi. Depois eu fui ver um texto de Raniero Cantalamessa. Eu entendi isso. A gente precisa se resignar ao sofrimento para que ele perca a força. Ele sofria enquanto ele lutava contra aquela situação. Lutava assim. Pedia, afasta isso. É normal, você tem direito. Mas quando ele aderiu à vontade de Deus, nesse sentido,
o sofrimento já não existia mais. Ele não estava mais caído, ele estava de pé. E estava forte, cheio de força, que fez com que aqueles que perseguiam caíram. E Raniero Cantalamessa, que é o pregador oficial do Vaticano, né, pregou para o Papa João Paulo II, Bento XVI, agora para o Papa, também para o Papa Francisco e agora para o Papa Leão XIV. Isso aí. É o cardeal agora. Cardeal. Né? Raniero Cantalamessa. Talvez ele não pregue mais retiros, assim, mas foi pregador, né? Eu vi um outro frei franciscano pregando o retiro para o Papa Leão, né? Talvez ele... Mas, na época, ele falou assim, ó, o poder avassalador que o sofrimento tem sobre nós perde forças quando nós nos resignamos à vontade de Deus. Nossa. Ser vítima de misericórdia é justamente isso, é se resignar à vontade de Deus. Eu posso pedir, posso clamar e depois acreditar. Se Deus não mudar aquela situação, a mim cabe resignar-me. Foi isso que Paulo Roberto fez, foi isso que a Maria Paula fez, e eu poderia dizer, foi isso que a Celina fez, outra irmã, e tantos outros. Carla Cutts se resignou. Santa Rita de Cássia. Carla Cutts, né? Que ele fala, não, eu não vou voltar para casa. Não vou voltar para... O que é isso, se não resignar-se à vontade de Deus? Mas é um mistério, Deus revela isso no coração da pessoa. Né? Olha, meu irmão, nós aqui... Nosso episódio passou da nossa hora e teria tantos outros assuntos que eu tinha que falar com o Dilson, mas eu já quero aqui, junto com as editoras, deixar marcado, já tá aí, você já marca para ele voltar, porque eu não falei da Saron, não falei como ele conhece a Lu em Manaus, como ele casa com a Lu, vem para Campo Grande, e hoje eu ia estar... então, vai ter a parte 2, assim como do Danilo, a gente só está esperando agendar com o Danilo. Por quê? Porque hoje eu também sou Saron, porque hoje o Dilson ele está numa outra missão, a missão Saron aqui em Campo Grande, mas também tem viajado, está casado com a Lu, nossa amiga, os meninos estudam na escola que as minhas filhas estudam, e ele agora está num projeto agora, antes de terminar... não, mas antes de terminar esse episódio, eu só preciso que ele dê uma pincelada para nós sobre esse projeto que, junto com o Padre Henrique, que não é um projeto nacional, não é um projeto, é um projeto mundial, que ele, com o Padre Henrique, está viajando no Brasil e o mundo agora por conta desse novo projeto, né? Talvez valha a pena, num outro momento, falar especificamente desse projeto, mas é assim. A gente vai, quando ele sair daqui, amor, você já sai com a data para gravar o segundo episódio, e eu queria que você falasse sobre esse projeto antes de encerrar, que é um projeto mundial. Tá. Bom, como você falou, a Lu é minha esposa, né? Eu sou casado, tenho 3 filhos, né? O Davi Luiz, João Henrique, Mariana Sofia, e a Luciene é minha esposa. É missionária, que com a graça de Deus eu conheci ela também como missionária na Aliança de Misericórdia. Saron é servir e anunciar o reino com obras de misericórdia, que nada mais é do que essa mesma expressão. Não se desliga, cada vez a gente vai entendendo isso, né? Por isso sim, nós somos Saron, somos Aliança de Misericórdia, somos irmãos, somos igreja, esse sopro, Deus nos chama. E além disso, surge na nossa vida um chamado de Deus. De hoje, eu assumo, nesse último ano, a Secretaria-Geral. Eu sou secretário-geral Global 2033, junto com o Padre João Henrique. Estava lá em Roma com o Padre Henrique. Sim. Eu ligando pro Dilson, o Dilson não atendia. Aí a Lu me mandou a foto do Dilson com o Papa Leão. Falei, vá, pô! Foi no Pentecostes do ano passado, né? Mas vocês sabem que eu estava lá, mas não sabem que é um outro episódio que 20 e poucos dias antes eu tinha feito uma cirurgia, você sabe, né? Sim, a cirurgia. Que pela graça de Deus, tudo deu certo para eu poder estar. Então toda a nossa vida está nas mãos de Deus. E por que eu estava lá? Justamente por causa desse projeto que é Global 2033, que nada mais é, meus irmãos e minhas irmãs, de preparar a igreja, preparar cada batizado, cada cristão, aí não somente a igreja católica, mas todos os cristãos, porque Jesus, ele falou, tem outras ovelhas que não são desse redil, né? Mas também para eles eu vim. Então, evangelizar, levar esta palavra de Jesus até 2033, de tal forma que em 2033, quando se completam 2000 anos dessa glorificação de Jesus, dessa morte de Jesus na cruz, nós possamos oferecer um presente muito bonito para Jesus. Pelo menos 10%, aí eu falo da Igreja Católica, né? 10% dos católicos, que seria em torno de 133 milhões, nós somos quase 1 bilhão e 400 milhões de católicos, estejamos de fato engajados com a missão, sejamos discípulos missionários, sejamos batizados em missão. E isso, Global 2033, começa 2019, mas praticamente de 2023 até 2033.
Olha como as coisas se encaixam, né? Saron nasce justamente para isso. Esse, se você perguntasse, por que que você sai entre aspas, né? Deixa lá a missão em São Paulo, Aliança Misericórdia, para iniciar o Saron com a Lu, quando a gente cai. Depois eu conto como foi. Mas basicamente é isso. Saron é ser discípulo missionário, ser batizado em missão, que não invalida nada do que a gente vivia na aliança, mas era uma forma que Deus me pedia. Leva isso que você vive na aliança para todos os batizados. Mas eu não podia fazer que todos eles fizessem isso. O Senhor falou comigo. E eu, com muita dor, falava esses dias, até chorei muito com o padre Henrique. Foi uma dor muito grande dar esse passo. Nunca tinha imaginado. E dei. E começamos a viver aqui em Campo Grande como você vive. Foi simultâneo, 2012 ali 2012. Também, né? A mesma época de vocês também. Muitas particularidades temos aqui, né? Até o sofrimento de esperar a amada é parecido, né? Mas aí, naquela época, você não se tornou discípulo missionário, sim, batizado, não tem evangelizado no Brasil e tem ido em tantos lugares. O Senhor falou, eu tenho um povo, todo batizado é discípulo missionário. Vá e vive você assim também. Então o Senhor me tirou daquela condição, me colocou como você, para que outros batizados vissem que sim, mesmo sendo casado, mesmo tendo uma esposa amada, mesmo tendo filhos, é possível sair e levar a palavra de Deus. E assim eu tenho vivido todos esses anos. E isso tem feito que com a Aliança de Misericórdia também se abrisse, nasceu tantas coisas desse passo, né? Então, reduzindo, sintetizando, é isso. Sai, vai para a tua terra, para a terra que eu te mostrarei. E comecei a viver dessa forma. E o que é o global hoje? Global é justamente isso, mas a nível mundial, cada batizado, discípulo missionário. Aquilo que eu vivi aqui em Campo Grande, na época o Senhor falava, eu levarei essa visão em 10 anos aos confins da terra. 2023, 2033 são o quê? 10 anos. Nesses 10 anos, isso que nós vivíamos como Saron aqui, o Senhor me colocou como secretário-geral para levar isso aos confins da terra. Que maravilha, que maravilha. Olha, as meninas já estão ali para já deixar agendado com o Dilson. Já quer fazer 2 episódios do mesmo. Porque vale a pena. Hoje foi conduzido do jeito que Nosso Senhor quis. E diante de tudo aquilo que nós conversamos aqui, né? Olha que eu tenho certeza que foi precioso demais para você. Eu tenho certeza que você vai ver o sofrimento de forma diferente na tua vida a partir de hoje. E eu quero finalizar com o parágrafo 1230 do Diário de Santa Faustina, porque do Diário de Santa Faustina, isso aqui é algo que me surpreende de uma tal maneira. Se você for ver toda a vida dela no diário, a vida dela é permeada por sofrimentos. E ela vai dizer isso aqui, e o que me chama muita atenção, e aqui eu quero finalizar esse episódio, que vai ter a parte 2 com o Dilson, e ela vai dizer assim no parágrafo 1230, ó dia eterno, preste atenção, valide o teu sofrimento, dê sentido a ele. Ó dia eterno, ó dia desejado, espero por ti com saudade e ansiedade. O amor afastará logo os véus, e tu serás a minha salvação. Ó dia lindíssimo, momento incomparável, em que verei pela primeira vez a meu Deus, esposo de minha alma e Senhor dos senhores. Sinto que o terror não dominará a minha alma. Ó dia soleníssimo, ó dia luminoso, em que a alma conhecerá a Deus em seu poder e mergulhará toda em seu amor. E conhecerá que já passaram as penúrias do exílio. Ó dia feliz, ó dia abençoado, em que o meu coração se inflamará de um calor eterno, porque já agora te presinto, embora através de véus, tu és para mim, ó Jesus, enlevo e encanto na vida e na morte. Ó dia pelo qual por toda a vida espero, eu te espero tanto, ó Senhor, porque unicamente a ti desejo. Tu és tudo no meu coração e tudo mais é nada. Olha que bonito. Tu és tudo no meu coração e tudo mais é nada. Ó dia de delícias, de eterna suavidade, Deus de grande majestade, esposo meu, tu sabes que nada satisfará um coração virginal. Em teu doce coração reclino o meu rosto. Depois disso, passado algum tempo, ela parte desta vida para a eternidade. E ela desejou ardentemente o dia da sua morte. Por quê? Porque ela entendeu que o sofrimento só vale a pena
se for para nos preparar para a vida eterna. Valide o teu sofrimento, dê sentido a ele, seja a partir de hoje uma vítima da misericórdia. Que Deus te abençoe poderosamente e te aguardo aqui quarta-feira que vem, com a graça de Deus, para mais um episódio Honra e Fé. Quero agradecer o Dilson por esse episódio de hoje, dizer que vai ter, a Thaís já vai marcar com você a data de a gente voltar a gravar, e suas considerações finais para hoje, para esse episódio, porque você vai voltar, porque nós temos muito a conversar. O Dilson é um irmão que Deus me deu aqui em Campo Grande. Nos vemos pouco, porque quando eu não estou viajando, ele está, mas sempre encontramos a Lu na porta da escola e a gente vai se falando e mantendo essa relação de comunhão mútua em Nosso Senhor. Amém. Porque foi Deus que nos uniu, né? Sem dúvida. A gente nem entende hoje o que ele fez e o que ele está fazendo, né? Então, quero agradecer você, Adi, você, Thaís, vocês todos, Fernando também, por ter a graça de estar aqui nesse momento, né? Homens de honra e fé, né? Somos assim, somos porque Deus nos deu a graça, não nós, mas a graça de Deus agindo em nós. Então, que essa graça também esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. E